Paz do Senhor para os irmãos. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala, diga glória a Deus. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. É para mim uma honra muito grande poder retornar a esse culto tão precioso, tão abençoado que é a Quinta-feira da Vitória aqui na nossa sede. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da nossa igreja, nosso pastor, pastor Silas Malafaia. Louvar a Deus pela vida do pastor Odilton. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, todo o corpo de obreiros dessa igreja, obreiros queridos e preciosos. Louvar a Deus também pela vida da minha esposa, que está aqui do meu lado esquerdo, me acompanhando nessa noite. E essa é uma bênção. Eu tenho dito por onde eu tenho passado, que se a minha vida fosse um filme, a irmã Elaine, que é minha esposa, seria o efeito especial. Ela é uma bênção na minha vida. Nós temos... glória! Ela é uma bênção na minha vida e nós temos duas filhas abençoadas. Se você puder, fique de pé em nome de Jesus e abra sua Bíblia num texto muito conhecido, Evangelho por Lucas, capítulo de número 5. Evangelho por Lucas, capítulo 5. É um texto muito conhecido. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10. Evangelho por Lucas, capítulo 5. Enquanto você está localizando, eu quero fazer um aviso especial. Lá na saída, você vai encontrar um material que é o meu livro, O Moldar de Deus como Barro nas Mãos do Oleiro. Deus me deu uma palavra sobre Jeremias 18 e me direcionou a escrever essa palavra. E é um livro que tem abençoado muita gente e tem com certeza... os livros lá, e com certeza vai te abençoar também. Aqui eu falo diversos assuntos em Jeremias 18, algumas lições interessantes aqui. Uma delas é que Jeremias entra na olaria e vê o oleiro formando do barro um vaso, e aí de repente Jeremias toma um susto porque o vaso se quebra. E eu estudando descobri que existem mais de 100 tipos de barros diferentes. Então tem barro que é muito ruim e que é difícil fazer um vaso com ele porque ele não tem liga. E talvez quando Jeremias viu o vaso se quebrar na mão do oleiro, Jeremias pensou, esse vaso, esse barro não é bom, não é de qualidade. Mas a grande questão aqui é que, embora o barro fosse ruim, o oleiro era muito bom, sabia trabalhar e restaurou. Então, de vez em quando a gente aprende que o barro é ruim, o barro é complicado, mas o oleiro sabe trabalhar no barro. Então tem muitas lições preciosas aqui que vão te edificar, vão te abençoar, e o livro vai estar lá na saída te aguardando, ao valor simbólico de R$20. Amém? Meu Deus, amém? Amém. Evangelho por Lucas, capítulo de número 5. Quem já achou, diga eu amo a Bíblia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Antes de tomar o seu assento, segure a mão desse crente abençoado em nome de Jesus e diga para ele nesta noite, diga, irmão, nesta noite, a sua bênção, o seu milagre, a sua vitória vai ser do tamanho do seu glória. Pode se assentar, adorando a Jesus. O texto
sagrado que está em destaque, em voga nesta oportunidade, esse texto que está no Evangelho por Lucas, no capítulo 5, em algumas Bíblias, junto do capítulo, bem embaixo da inscrição capítulo 5, tem aí, não sei se a sua versão é assim, mas em algumas versões é uma epígrafe, que é uma espécie de subtítulo, que foi posto aí pelo aquele que traduziu. E aí, em algumas Bíblias, a epígrafe do capítulo 5 é a pesca maravilhosa. E esse milagre, na verdade, é conhecido como milagre da pesca maravilhosa, porque Jesus operou uma pesca fantástica e maravilhosa no barco de Simão Pedro. Então, esse milagre é conhecido por esse nome, o milagre da pesca maravilhosa. E ao longo desse capítulo 5 aqui, nesses 10 primeiros versículos, nós vamos ver algumas coisas que acarretaram nessa pesca maravilhosa. E nós vamos aprender aqui nessa noite algumas lições para nós não termos uma pesca maravilhosa, mas uma vida maravilhosa. E eu quero dividir com você algumas lições para você ter uma década maravilhosa e um 2020 maravilhoso em nome de Jesus. A primeira lição está no verso 1, quando a Bíblia diz assim: aconteceu que apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus. Perceba que a multidão de Lucas 5 é uma multidão diferente da Bíblia, porque com frequência as multidões apertavam Jesus para ver um paralítico andar, para ver um cego enxergar, para ver um surdo ouvir. Algumas multidões apertavam Jesus para ver ele multiplicar pão e peixe, para se alimentarem do pão e peixe que ele multiplicava. Mas a multidão de Lucas 5 é a multidão mais excelente da Bíblia, porque ela não se aproxima de Jesus com outro intuito senão o de ouvir a palavra de Deus. E a primeira lição que a gente observa aqui, para nós termos uma vida maravilhosa, um 2020 maravilhoso, é esse: nós amarmos mais a palavra de Deus. Você entrou na igreja da palavra, então aqui você tem aprendido e vai continuar aprendendo a amar a palavra, a crer na palavra, a ler a palavra, a obedecer a palavra, a reverenciar a palavra, a se alimentar da palavra. Não tem bênção para você no jornalzinho Meia Hora ou na revista Veja. A bênção para mim e para a tua vida está na palavra de Deus. O salmista disse assim no Salmo 119, no verso 9: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a palavra de Deus. O salmista disse no Salmo 119, no verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. No Salmo 119, no verso 105, ele diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isaías capítulo 40, verso 8 diz assim: seca-se a erva, caem as folhas, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Jeremias capítulo 1, versículo 11, Jeremias teve uma visão e Deus fez a pergunta: o que é que você vê? E ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus respondeu: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la a cumprir. Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Certa feita, Jesus estava entrando em Cafarnaum, aí se apresentou um centurião, e o centurião disse: Jesus, eu tenho um funcionário, um empregado, um servo que está doente, está de cama. E Jesus perguntou: você quer que eu vá na sua casa? Me diz o teu endereço, vamos lá, eu vou curar ele. E o centurião disse: não, Jesus, o senhor não precisa ir lá em casa não, daqui mesmo da porta da cidade, o senhor diz só uma palavra que lá em casa o meu criado vai sarar. Enquanto eu prego a palavra aqui na tua casa, o criado está sarando. Enquanto eu prego a palavra aqui na tua casa, tem grilhões se arrebentando, tem correntes se quebrando, tem milagres acontecendo. Alguém que olhou para você quando você estava vindo e disse: você vai lá, você disse: eu vou, fica aí porque eu estou indo para buscar por você. Enquanto você está aqui adorando, Deus está visitando alguém na tua casa. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes,
porque vai até divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Aonde o bisturi do médico, que é muito bom, não vai, a palavra de Deus vai. Aonde o divã do psicólogo, que é muito bom, não vai, a palavra de Deus vai. Então você está ouvindo a palavra, tem ouvido a palavra, e a bênção para o teu 2020 vai ser através da palavra. Deixa eu ver quem aqui ama a palavra e pode dar um brado de glória a Deus. Então a multidão de Lucas 5 se aproxima de Jesus para ouvir a palavra. Nisto que Jesus está pregando e a multidão vai se aproximando, ele percebe que precisa de um novo espaço. E esse espaço já estava, tecnicamente falando, preparado. O texto diz no verso 2 que haviam alguns pescadores, dentre eles Simão, que passaram a noite toda no mar e não pegaram nada. E nesse dado momento estavam lavando as redes. Simão Pedro estava em um momento muito crítico, porque nesse momento aqui era para ele estar vendendo peixe, era para ele estar comercializando peixe, mas como a noite foi de muita frustração, como a noite foi de uma pescaria muito ruim, onde ele não pegou peixe nenhum, ele estava lavando as redes. E não obstante ele já sofrer por não ter pego peixe, ele com certeza via na orla daquela praia muita gente comercializando peixe, muita gente vendendo peixe, porque havia toda uma economia que girava em torno da pesca. Então pior do que você não conseguir algo, é você não conseguir algo e ver que todo mundo conseguiu, menos você. Mas eu tenho aprendido uma lição especial com isso, é que talvez se a pescaria de Simão naquela noite tivesse sido muito boa, ele não teria espaço para Jesus dentro do barco. Talvez se ele tivesse pego muitos e muitos peixes, ele não teria como ceder o barco para Jesus pela manhã. Eu tenho aprendido que às vezes Deus deixa o nosso barco esvaziar, porque Ele quer um espaço para operar um milagre muito maior na nossa vida. De repente você entrou aqui, o teu 2019 foi um 2019 de barco vazio. Fique em paz, eu vim profetizar que tudo a partir de hoje vai começar a mudar, porque Jesus vai entrar no seu barco. Você pode me ajudar a pregar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: Jesus vai entrar no seu barco. Diga para ela: Jesus vai entrar no seu barco. Jesus está entrando nesta noite no teu barco. De repente muita gente entrou e não resolveu. Jesus vai entrar, vai te ensinar algumas lições e vai mudar a história do teu barco em nome de Jesus. Então ele entra no barco, mas para ele operar um milagre naquele barco, ele vai exigir e vai pedir algo a Simão. Quando Jesus entra no barco, o texto diz que ele vira-se para Simão e ele faz um pedido. E que pedido é esse? O pedido do verso de número 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Perceba que Jesus até entra no barco que está na terra, mas para ele abençoar o barco, para ele abençoar o dono do barco, para ele se revelar de forma extraordinária, é necessário tirar o barco da terra e colocar o barco na água, porque é isso que Jesus pede. Quando Jesus entra, o barco está na terra, e Jesus diz: meu filho, coloca na água. Em outras traduções diz: afasta o barco da terra. E aqui está mais uma lição que a gente precisa aprender para ter um 2020 abençoado. E que lição é essa? Nós precisamos tirar o nosso barco da terra e colocarmos os nossos barcos nas águas do Espírito Santo de Deus. É interessante nós percebermos que o barco não é uma estrutura feita para a terra. Ninguém constrói um barco pensando: eu vou pegar a Avenida Brasil com esse barco. Se bem que em dias de chuva um barco talvez ajudaria, mas ninguém constrói um barco ou compra um barco pensando: eu vou no shopping center com esse barco. O barco é uma estrutura feita para a água e não para a terra. Então toda vez que o barco está no lugar que não era para ele estar, ele não tem o máximo do seu potencial desempenhado, ele não é utilizado da melhor maneira possível. Por isso, quando Jesus entra, ele diz: Simão, afasta o barco da terra. De repente você entrou aqui e o seu barco está muito na terra do natural, e Jesus está dizendo para você essa noite: tira o barco da terra e coloca o barco nas águas do Espírito. De repente terra para alguns aqui pode significar algo que está agradando a Deus, e você sabe que o teu barco está encalhado aí, e enquanto estiver na terra, irmão, não vai para frente, não vai para trás. Barco na terra só se mexe se for empurrado. Agora barco na água não, barco na água é sensível ao movimento da água. Por isso tira ele da terra
nesta noite. Tira ele da terra da mentira, da terra da inveja, da terra do pecado e coloca nas águas, porque Jesus tem algumas coisas para te ensinar e a tua vida vai ser maravilhosa. Aleluia. Por que é que eu preciso tirar o meu barco da terra e colocar o meu barco na água? A primeira lição que a gente observa disso é essa: Jesus se assenta no barco e começa a pregar do barco à multidão, começa a falar do barco à multidão. Eu vim dizer para você aqui essa noite que Jesus quer que você coloque o teu barco na água, porque Ele quer usar o teu barco para falar para uma grande multidão. Você pode me ajudar e dizer para essa pessoa que está ao seu lado: Jesus quer usar o teu barco para falar para uma multidão. Diga para ela: Jesus quer usar o teu barco para falar para uma multidão. De repente você entrou aqui e você está antenado no que está acontecendo na igreja. Nós estamos no ano do discipulado. Jesus quer usar o teu barco para falar para uma multidão. De repente você está se questionando e dizendo: mas Bruno, eu não sou muito bom de homilética, eu não sou muito bom de falar em público, eu não sou muito bom de pregar, eu tenho dificuldade de memorizar versículo, eu não tenho curso teológico. Seria muito bom se você fizesse o curso, seria muito bom se você conseguisse memorizar muitos versículos, mas se você não consegue, não tem problema. Por quê? Porque o barco é de Simão, mas quem é que fala de dentro do barco? Me ajuda aí, o barco é de Simão, mas quem é que fala de dentro do barco? Se você colocar na água, quem vai falar não é você, quem vai falar é Jesus. Ai, irmão, merecia um aleluia mais empolgado e um glória a Deus para misturar com esse aleluia aí, porque você não vai precisar de muita coisa. Um dos maiores exemplos de evangelismo na Bíblia, na minha opinião, Mateus capítulo 2 não disse uma palavra. Você lembra da estrela de Mateus capítulo 2? A Bíblia diz que a estrela ia brilhando desde o Oriente e os magos iam guiados pela estrela até o encontro de Jesus, passaram pelo palácio de Herodes, encontraram a casa que estava Jesus, entraram na casa e cederam os seus presentes e entregaram as suas ofertas a Jesus. Eu vim te dizer que nesse ano de 2020 Deus te chamou para ser uma estrela, aleluia, mas não é estrela no padrão do mundo, que busca o selfie, que busca a fotografia, que busca a curtida. É uma estrela no padrão da Bíblia Sagrada. E que estrela é essa? É uma estrela que brilha apontando para Jesus Cristo, é uma estrela que brilha levando pessoas para Jesus. Eu vim profetizar para quem crê: você vai brilhar e a tua casa vai vir para Jesus, você vai brilhar e a tua família vai vir para Jesus. Sabe o que é maravilhoso? É que a estrela brilha, mas quem recebe o presente é Jesus. A estrela brilha, mas a honra é de Jesus, a glória é de Jesus. Você vai brilhar e Jesus vai ser adorado através do seu brilho. Então Jesus se assenta, fala do barco à multidão, e depois que ele termina de falar, eu acho isso lindo em Jesus, porque ele usa o barco. Repete comigo: Jesus usa o barco, mas vai abençoar o barco que ele usou. Jesus não é do tipo de pessoa que, quando você tem algo para oferecer, suga, aproveita e depois te deixa de lado. Jesus não é o tipo de pessoa que só te procura quando você tem algo para fazer por ele e por ela, e quando você não tem mais nada ou quando ele não quer nada, te deixa. Não. Se Jesus usar o teu barco, Ele vai abençoar o teu barco. Oh, glória a Deus. E aí, para abençoar o barquinho de Simão, Jesus vai dar uma outra ordem. Que ordem é essa? Faze-te ao mar. Me ajuda aí, faze-te ao mar? Faze-te ao mar? Perceba como isso é interessante. O barco de Simão começa na terra. Aí Jesus entra no barco e diz assim: meu filho, coloca na água. Depois que ele coloca na água, Jesus diz assim: meu filho, vai mais para o profundo, faze-te ao mar alto. Você consegue perceber a gradatividade disso? Isso aqui é a caminhada cristã. A gente começou com o nosso barquinho na terra. Aí Jesus entrou e disse para a gente: coloca na água. Aí a gente foi, passou pelas águas, entrou na água, entrou na dimensão do Espírito. E depois que a gente entra, Jesus não quer que nós fiquemos estagnados. Ele ainda diz: vai mais para o profundo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: sede sempre firmes e constantes e cada vez mais abundantes. O justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Mas um conselho para você viver um 2020 maravilhoso é ir mais para o profundo em Deus, mergulhar mais nas águas do Espírito.
Espírito. Você lembra de Ezequiel capítulo 47? Ezequiel estava na terra e viu um varão na água. O varão mediu 1000 côvados e disse: Ezequiel, entra. Aí ele entrou, água dava pelo tornozelo e o varão dizia: Ezequiel, entra mais. Aí ele entrou, água dava pelo joelho e o varão dizia: Ezequiel, entra mais. Ele entrou, água dava pelo cintura e o varão dizia: Ezequiel, entra mais. Ezequiel, entra mais. Ezequiel, entra mais. O Espírito está clamando o teu nome essa noite, dizendo: entra mais, entra mais, entra mais na adoração, entra mais na leitura, entra mais no jejum, entra mais. Por quê? Porque tem coisas que jamais vão acontecer no raso, tem coisas que precisam que você vá para a profundidade para você viver com Deus. Tem coisas que não acontecem no raso, tem coisas que só vão acontecer quando você for para a profundidade. Eu me recordo quando eu era recém-casado. Hoje a gente vai fazer quase 10 anos de casado. E quando eu casei com aquela linda serva de Deus que está ali, assim que nós casamos, pastor Odilto, que a gente conseguiu comprar um carro, eu falei para ela: a gente vai a Búzios e compramos um pacote nesses sites aí de compra coletiva para passar 3 dias em Búzios, ou 4 dias, se não me falha a memória. E aí nós compramos esse pacote e lá fomos nós para Búzios. E eu não sei se você conhece Búzios, mas é uma cidade muito gostosa de se visitar, muito bonita. Eu cheguei lá, era a primeira vez nossa. Chegamos cedo, deixamos as malas, não tínhamos filhos ainda, deixamos as malas na pousada e a gente foi conhecer as praias de Búzios. Eu estou falando que você deve ir para a profundidade. E aí eu me recordo que a primeira praia que a gente foi conhecer foi uma praia chamada Praia da Ferradura. É uma praia em formato de ferradura. E aí a gente chegou na praia e minha esposa virou para mim e falou assim: vai lá e vê se a água está boa ou vê se está gelada. E eu falei para ela: você está me usando de cobaia santa, né? E ela falou: tô, vai lá. Aí eu fui na água, coloquei o pé e a água estava numa temperatura maravilhosa. Eu virei para ela e falei: tá de Deus essa água aqui. Aí ela se preparou e falou: então vou me arrumar para a gente ir. Aí ela colocou lá o maiô dela e eu coloquei o meu calção pentecostal. Você sabe como é que é o calção pentecostal? É do umbigo ao joelho. Coloquei o meu calção pentecostal e ela o maiô, e a gente começou. Aí a gente entrou na água e eu estou nadando na águazinha ali, e ali na Praia da Ferradura é bem raso, não tem onda. E eu percebi que as praias de Búzios, que aquela praia especificamente, tinha muito daqueles peixinhos pequenininhos. E eu fiquei tentando pegar aquele peixinho pequenininho para mostrar para ela, mas por fim o peixinho é pequenininho, mas o bichinho é muito rápido, não dá para você pegar. Aí nós saímos de lá e a gente foi almoçar. Depois que nós terminamos o almoço, descansamos o almoço, eu falei para ela: amor, nesse nosso pacote a gente tem o passeio de escuna, de barco em alto mar. E ela falou: não, eu não quero ir não. Eu falei: não, vamos embora. Ela: não quero ir. Eu falei: não, vamos embora, a gente pagou, comprou, agora tem que usar. É mais ou menos aquele sentimento do camarada que entra no rodízio e pensa assim: eu vou comer até o prato. Eu paguei, eu vou usar. E aí, eu me recordo que eu consegui convencê-la. Nós entramos no barco. Nisso que nós entramos no barco, o capitão do barco foi logo para o alto mar com o barco. Tinha mais ou menos umas 50, 70 pessoas, se não me falha a memória. E em lá chegando, ele parou em alto mar e falou assim: quem quiser mergulhar em alto mar, agora é a hora. Como eu não sou bobo nem nada, eu fiquei quieto na minha no barco. Só que todo barco tem um gaiato. E aí um camarada lá, que estava no barco, falou assim: não volta para as ilhas não, porque eu vou mergulhar. Só uma pessoa, só um homem quis mergulhar em alto mar. E aí ele se preparou e todo o barco ficou olhando para ele, prestando atenção nele, porque foi o único que quis. E aí ele entrou, irmão, ele pulou. Nisso que ele pulou e entrou. Quando ele levantou a cabeça, já foi virando o olho arregalado, gritando: me tira daqui, joga uma corda, joga alguma coisa. E aí eu pensei: tá vendo aí? Os exaltados serão humilhados. Aí puxaram ele de volta para o barco, e ele estava muito ofegante. Perguntaram: o que foi? Você não falou que sabe nadar? Você não foi o único? Você não sabe mergulhar? E ele falou: eu sei nadar, eu sei mergulhar, eu sou bom nisso, mas eu mergulhei. E aí quando eu entrei na água, que eu abri os olhos, eu vi um bicho que eu não sei se era um tubarão, eu não sei se era um golfinho, e eu não vou ficar mergulhando aqui com esse bicho aí embaixo da gente não. Aí, irmão, foi uma confusão no barco, porque teve uma mulher que falou assim: eu já vi isso num filme, vai quebrar o barco e vai morrer todo mundo.
E aí, irmão, foi um tumulto no barco. Aí o comandante foi aos poucos acalmando o pessoal e falou assim: calma, gente, o problema de vocês é que vocês estão acostumados a mergulhar na beira da praia. Na beira da praia o peixe é pequeno, aqui no alto mar o peixe é muito maior. Quando ele falou isso, eu peguei e pensei: isso dá uma mensagem para eu pregar. Sabe por quê, irmão? Porque na beira da praia o peixe é pequeno, no alto mar o peixe é sempre maior. Ai, 3 pessoas só entenderam. Eu vou repetir para você pegar essa palavra. Jesus está dizendo: vem para o profundo, meu filho, porque o peixe que eu tenho para você é maior, a bênção é melhor, a porta é melhor, a experiência é melhor. Deixa eu ver quem se propõe a entrar mais. O peixe é maior no profundo. Por que é? Por que é, pastor Odilton, que tem gente que às vezes está na mesma igreja, às vezes no mesmo departamento, às vezes frequentam o mesmo culto, mas tem uns que pegam peixes enormes e outros estão de peixinho em peixinho. O mar é o mesmo, a igreja é a mesma, o que muda é a profundidade que você vai em Deus. Glória, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vim dizer para alguém: tem algo grande reservado para você no profundo, entra. Tem algo maior reservado para você no profundo, entra. Vai para o profundo. Faze-te ao mar alto. Aí olha a resposta de Pedro. Ele vai para o profundo. Ele está indo ao mar alto. E ele responde da seguinte maneira: mestre, verso 5, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a... Sabe o que é maravilhoso aqui? É que esse verso 5 aqui, essa palavra mestre, no original grego é epistates. Eu não sou especialista em grego, mas eu tenho algumas ferramentas que me ajudam. E a fonte dessa especificamente é a Bíblia de Estudo Deike. A palavra mestre, no original grego é epistates. A palavra epistates significa comandante. A palavra epistates significa... Simão está com Jesus no barco, e com Jesus no barco ele vai fazer algo que é maravilhoso. E o que é? É que o barco é dele, mas ele olha para Jesus e diz: comandante. Oh, irmão, eu sinto uma graça de Deus nisso aqui. E eu vim com a palavra de Deus para te dizer que se você quiser ter uma década abençoada, um 2020 abençoado, você precisa entregar o comando do teu barco para Jesus. Você precisa entregar o comando do teu barco para Jesus, porque Jesus não vai tomar da tua mão. O barco é teu, a rede é tua, a vida sentimental é tua, a vida profissional é tua, o dinheiro é seu. Mas se você for inteligente, crente e espiritual, você vai dizer: Jesus, é tudo meu, mas eu entrego o comando nas suas mãos. Faz o que o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Aí ele diz: comandante, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a... O texto diz que ele vai. E o verso seguinte diz assim: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Sabe qual é o extraordinário disso? É que a pesca nesse tempo aqui não era feita durante o dia, era feita no período da noite. Por isso que ele havia tentado lançar a rede a noite toda e não conseguiu nada, porque a pesca era durante a noite. Como é que funcionava? A parte quente da água ficava em cima de noite e o peixe subia. Aí eles viam os reflexos das escamas dos peixes e lançavam as redes em cima dos cardumes e puxavam os peixes. De dia, a parte quente da água ficava embaixo e o peixe descia. E a rede não alcançava. Naturalmente não daria para alcançar o peixe, ainda que ele todo estivesse ali. Mas quando Simão obedece e lança a rede, aquilo que a rede dele não alcança, Jesus faz subir e entrar na rede. Merecia um glória a Deus mais empolgado da sua parte.
Merecia um aleluia para misturar com esse glória, porque a tua obediência faz você viver coisas que o teu potencial não faria. Talvez a tua rede não é o suficiente para alcançar, mas se você obedecer, Jesus vai fazer chegar até você. Obedeça. Ai, irmão, eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite. A tua fidelidade e a tua obediência faz você viver coisas que o teu potencial não faria. Se você permanecer obedecendo os princípios, obedecendo a palavra, você vai entrar em lugares que você vai olhar e vai dizer: eu não tenho capacidade para isso, mas a tua obediência em Jesus fez ele abrir a porta para você. Você vai acessar coisas que você vai dizer: eu não tinha capacidade. Tem gente mais inteligente, mais gabaritado, com mais fontes que eu, mas Jesus olhou para você, deu uma ordem, você obedeceu, e isso vai te fazer viver o que outras pessoas mais capacitadas jamais vão viver. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto a graça de Deus nessa palavra. Se você obedecer, você vai viver coisas extraordinárias. Jesus falou: lança a rede, lança a rede. Levanta a mão dessa pessoa para o céu, em nome de Jesus, porque eu profetizo que vai haver uma pesca maravilhosa de grandes peixes. Quem recebe pode adorar a Deus. Obedeça, que Ele faz o peixe vir. Aleluia! Simão pega muito peixe, e o texto diz que ele vai fazer sinal a companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. Preste atenção nisso, porque Simão está no profundo. Eu disse que Simão está no... Isso é maravilhoso nele. Ele faz sinal para quem estava lá para perto da praia, dizendo: vem para o profundo também, que é maravilhoso. 3 pessoas receberam: vem para o profundo também, que é maravilhoso. Que nesse ano de 2020 Deus coloque gente que está no profundo dizendo para você: vem, 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 vem. Que Deus afaste aqueles amigos que vivem com o barco na terra, dizendo para você: fica aqui que a hora já passou. E que Deus coloque gente que te leve para o profundo, te leve para a oração, te leve para o jejum. Deixa eu ver quem recebe isso. Deus vai mudar as tuas amizades para gente que quer te colocar no profundo. Vem para o profundo. Aí quando ele vai, a Bíblia diz que Simão começa a compartilhar o peixe. Começa a compartilhar aquele peixe. Porque se tem uma característica de quem está no profundo, é essa. Toda pessoa que vai para o profundo, ele é generoso. Deus não vai te abençoar para você reter tudo para você. Deus vai te abençoar para você compartilhar com outras pessoas. Aí ele vai compartilhando o peixe. Depois que ele compartilha o peixe, o texto diz que: e vendo a pesca espantosa, maravilhosa, absurda, gigantesca para o horário inapropriado, o espanto se apoderou dele. Ele ficou cheio de temor, se ajoelhou diante de Jesus e disse: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Isso aqui também é especial, porque quando a pesca maravilhosa aconteceu, Simão não empinou o nariz. Quando a pesca maravilhosa aconteceu, Simão não ficou pensando: eu sou o cara, hein? Aprendam comigo que eu pesquei numa hora que ninguém pesca e consegui, porque eu sou bom. Talvez ele até era bom, mas o especial é que esse milagre na vida dele não fez ele se achar autossuficiente e melhor do que ninguém. Quando o milagre acontece, ele não empina o nariz, ele se prostra e diz: foi Jesus que fez, foi Jesus que fez. Oh glória, vai acontecer, não é para você ficar se achando o cara, o melhor, a melhor. É para você reconhecer que Jesus que fez, a glória é dele. Quando Deus te der um bom carro, não é para você olhar para quem não tem e se achar melhor. Quando Deus te der aquela casa que você já sentiu que Ele vai te dar, não é para você se achar o melhor, é para você reconhecer que você foi alcançado pela graça, bondade e misericórdia. Aí Simão se prostra e vai dizer assim: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Aí imediatamente Jesus vai dizer para ele: meu filho, não temas, de agora em diante, você será um pescador de homens.
O que está acontecendo aqui? Simão achou que Jesus tinha só esse milagre para ele. Ele pensou: eu não aguento andar com o senhor é muito bom, e eu sou muito falho. O senhor fez um grande milagre, obrigado, tchau. Jesus: não, de agora em diante você vai andar comigo e vai ser pescador de homens. O que é isso? Esse milagre aqui não era o último, era o primeiro de tantos que ele ainda iria viver. Eu vim profetizar para quem crê aqui essa noite: Deus não é Deus de um milagre só, Deus é Deus de uma história de milagre com você. Eu vou repetir: Deus não é Deus de uma provisão só, Deus é Deus de uma história de provisão na tua vida. Ele não quer fazer só um milagre, não, Ele quer andar com você pelo resto dos teus dias.